Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Siga bendiciendo grandemente. Que Deus siga te abençoando grandemente e siga te usando La obra de Dios en este tiempo final, na obra de Deus nesse tempo final, en favor de toda la iglesia del Señor y de todos a favor los hermanos. de toda a igreja do Senhor e dos irmãos, ministros, companheiros e os demais irmãos na face da terra. Un saludo a todos los que están también conectados a través del Também uma saudação satélite Amazonas y el a satélite todos que estão Eutelsat conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet nos diferentes países. También a todos los que están aquí E também presentes. todos que estão Hoy domingo, presentes 11 de aqui, febrero de este año hoje domingo, 2024. 11 de fevereiro deste ano 2024. Hoy está cumpliendo años nuestro hermano Benjamín Cruz. Que Dios lo Hoje bendiga o nosso irmão grandemente. Benjamin Cruz está aniversariando, que Deus o abençoe grandemente. Mi hija E amanhã Erika também Gabriela minha Pérez, filha Érica que Dios la Gabriela bendiga Pérez también. estará E todo lo que aniversariando, este que Deus a mês abençoe grandemente está também. cumprindo años E também, todos que nesse mês estão Deus de los bendiga aniversariando, que Deus grandemente, los os use abençoe grandemente grandemente. na obra E os use correspondiente grandemente a este na tempo obra de final. Deus correspondente a esse tempo final. Todos los que cumplan en este tiempo final, mientras E estén en todos estos que cuerpos, estejam aniversariando nesse tempo final, Deus los mantenha enquanto estejam sanos, nesse los corpo, que Deus os mantenha mantenha saudáveis e hasta fortes obtener la transformación. até receber a transformação. Me gocé mucho de ver Me alegrei bastante la niña Noemi ao ver a menina Noemi cantar. cantar. Ella a los 3 añitos. Ela, aos 3 aninhos, Recuerdo que, o sea, eso hace ya 23 años. ou seja, isso já faz 23 anos, La mamá la llevó a la oficina. a mãe dela levou ela Coqui, ao escritório. tenía una enfermedad juvenil Ela tinha uma enfermidade llamada juvenil, dermatomiositis, dermatiostite. una enfermedad del sistema inmunológico. É uma enfermidade do sistema Lo cual imunológico, La doctora le había dicho que a doutora tinha dito que no había cura para eso. que não tinha cura para Recuerdo isso. que el hermano William allí, E recordem que ali o irmão William, creo que estaba ella, estaba el hermano William, estaba eu creio que ella, estava o irmão William, estaba yo, e hermano ela Miguel, estava, e eu hermano também, Miguel. e também o irmão Él le dijo Miguel. que orara por hermano William, no oró O Miguel, irmão ele não orou, Miguel y orou. nos agarramos E nós y nos seguramos, allí esa madre creyó e ali essa mãe creu esa oración por la niña, essa oração pela menina, cantando y glorificando. e hoje cantando e glorificando ao Deus Criador do céu e da terra. O sea que lo que usted viene al Señor en fe y con fe, O creyendo, que você venha ao Senhor com fé, Él le responderá. em fé e com fé, crendo, Ele te responderá. Dermatite, corrijo, Así pasó dermatite con era a enfermidade nuestro da hermano bebê. Joel, E assim aconteceu com o nosso irmão Joel él no Álvares. estaba allí, pero había un hermano que creyó Ele esa palabra. não estava ali, mas teve um irmão que creu essa Ese palavra domingo nesse domingo, que yo le hablé allí y fue allá, se lo colocó que eu falei y ali, él lo creyó e foi colocado para ele ouvir, ele y creu fue sano e foi curado. de esa enfermedad Foi curado que dessa ya lo habían enfermidade desahuciado, que já tinham desenganado a de ele, cáncer. o câncer. Recuerden que el ángel le apareció al hermano Branham en el Recordem que o anjo 1946 apareceu ao irmão Branham em y 1946 él luego empezó la campaña de sanidad divina en el Depois ele 14 de começou a junio campanha de cura divina desse em ano. 14 de junho desse ano. Ahora vean, el ángel le había dicho, ni el cáncer te será. E o anjo tinha dito a ele que nem o câncer fará frente a você. Recuerden que todo eso está representando también
E recordem que isso também está representando o que Deus faria em uma escala maior, no cumprimento da terceira etapa, onde nem o câncer seria impedimento para que a glória de Deus se manifeste, e grandes maravilhas e sinais Deus estaria operando no meio da sua igreja. Mas o primeiro é a palavra. Veja, mas a atenção do povo foi atraída com esses milagres no tempo do irmão Branham. Mas chegaria um tempo que o povo já não necessitaria ver milagres para crer e estariam preparados para receber a revelação, a fé do rápido, para obter não a cura de uma enfermidade que a pessoa tivesse, mas para obter a cura total, recebendo o corpo eterno e glorificado. Assim também vejam, por fé, por algo que estão buscando de Deus. Hoje está conosco uma visita que eu honro, me honra tê-la aqui, a nossa irmã Enedina Aguilera, que viajou de Las Cruzes, crendo que Deus lhe concederá o seu pedido. Creia com todo o coração que você está curada. Se você crê que eu sou o enviado de Deus, creia e serás curada. Depois eu vou saudar você, saudá-la, porque ela chegou agorinha. Assim que hoje recebam as bênçãos que vieste buscar neste lugar. Enedina Aguilera, que algo moveu ela para estar aqui. Que essa fé seja aumentada em sua vida e produza aquilo para o qual vieste aqui. Vieste buscar cura, então leve cura. E assim para todos que nesse tempo final estão escutando a voz de Deus, a qual está nos preparando para em breve receber a cura total, a cura do corpo eterno e glorificado que Ele nos dará muito em breve. Para essa ocasião, vamos buscar no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, no versículo 1 em diante, que foi a escritura que o nosso irmão William Souto Santiago leu para nós. Uma dessas escrituras nesta mensagem, que dentro de uns poucos minutos estaremos escutando e vendo, a qual foi pregado 9 de maio de 2015 em Cali, Colômbia, e ele intitulou As 7 Visões Proféticas do Reverendo William Branham antes da segunda vinda de Cristo. E em Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz: Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas. E aí está a pirâmide e as eras e uma seta para a pirâmide. Ou seja, a pedra angular. Onde está manifestado o nome de Deus e onde ele está manifestado como o sol de justiça. E saireis e saltareis como bezerros do cevadouro e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe
mandei em Horebe para todo Israel, a qual são estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí ele escreve Apocalipse 11, versículo 3. As 7 visões proféticas do reverendo William Branham antes da segunda vinda de Cristo. Podem se assentar, por favor. Nos diz em uma atividade que tuvo nosso irmão William. Em uma atividade que o irmão William teve, no 24 de dezembro de 1991, aqui em Cayey, Porto Rico, era uma vigília, e ele intitulou Sonhos e Visões do reverendo William Branham, e ele disse: e por que a visão da capa não se cumpriu em nosso irmão Branham? Porque ele estava na segunda dispensação. E essas promessas são promessas que correspondem para a terceira dispensação. Para o final, ou seja, para o final da dispensação da graça. Para certo momento, não no momento que as pessoas queiram, mas para o momento que Deus tem já assinalado. E sob esse mistério da visão da capa, tem inúmeras coisas que somente devem ser conhecidas pelo instrumento que Deus vai usar para esse momento, para que não haja imitação. Porque por muitas pessoas conhecerem as etapas que se manifestaram em nosso irmão Branham e por ele revelá-las, por ele dar a conhecer a mecânica, surgiram imitadores que causaram muitos danos ao ministério do nosso irmão Branham. Vejam, isso foi o que o anjo disse ali ao irmão Branham, nessa visão que ele teve na página 12 do livro de Citas. No parágrafo 97, diz: vamos a leer desde o começo allí. Vamos ler ali desde o começo. Diz: de repente eu vi através do quarto. Diz: de repente eu vi, olhei através do quarto e vi 2 meninos pequenos vindo a mim, puxando um carrinho de madeira. Os meninos eram de cor morena, com cabelo e olhos negros, quase nus. Pareciam ser meninos mexicanos. Eu podia ouvir minha esposa andando no quarto e eu disse: querida, você não os vê? O que eu quero dizer que são crianças pobres. Ao entrar mais profundo na dimensão da visão, eu andei uma distância da minha esposa e foi onde eu encontrei o Sr. Argan Bly. Ele disse: irmão Branham, todos os cartões de orações foram repartidos e nós já temos um meio para levar você para dentro e fora da reunião. Alguém estava com o irmão Argan Bly e ao atravessar por eles, eu entrei a uma arena ao ar livre que estava cheio com uma audiência enorme de pessoas e eram de cor morena, como as crianças, como os meninos. E outro estava no meu lugar falando a eles. E eu perguntei ao homem de pé junto a mim: quem é esse homem falando? Ele respondeu: eles colocaram ou puseram. E eu perguntei: quem são eles? Nesse momento, o homem que falava em meu lugar despediu a audiência e todos começaram a ir. E eu gritei:
Oh, isso não está bem. Onde está o apelo, o chamamento ao altar? Irmão Branham, isso já está bem, já recolhemos a oferta. E eu perguntei, e desde quando a oferta é mais importante do que o chamamento ao altar? Tem milhares de almas que poderiam ser ganhas para Cristo e Ele está despedindo as pessoas. E começou a chover. E eu disse, agora veja, já está começando a chover e todas essas almas estão indo para fora e possivelmente não vão regressar. O homem respondeu, oh, você falará a elas nessa tarde. E eu perguntei, qual tempo ele anunciou para que eu falasse? Ele respondeu, em qualquer tempo. E eu gritei, não ficará nem uma dúzia de pessoas aqui. E depois, do meu lado direito, por trás de mim, uma voz amável e suave perguntou, o nosso Senhor não foi deixado somente com 12 quando milhares o deixaram? Depois que começou a lhes dizer a verdade? E eu vi uma mão se movendo na minha frente, do meu lado direito, e ao fazer assim, parecia que eu ia a outra dimensão ainda mais alta, e eu não podia escutar a Meda, minha esposa, no quarto. E eu estava de pé ao lado de um lago tão lindo, e eu nunca tinha visto uma água tão cristalina em toda a minha vida. No início, quando eu entrei no meu ministério ano passado, eu tinha visto uma visão e eu estava recolhendo peixes, mas os peixes tinham as manchas grandes de preto e branco neles e não se via bem. Mas agora, nessa visão, eu olhei na água cristalina trutas e iridescentes, grandes e formosas. E o lago era extremamente grande. Tudo em volta, havia centenas e centenas de ministros pescando peixes pequenos. E no meu coração eu disse, eu sou tão bom pescador como eles e talvez até melhor do que eles. Eu queria pegar um peixe grande. Aí ele escreve 153 peixes. Aqui ele escreve, os peixes grandes hoje é igual na terceira etapa, a pesca final. Os pescadores. Eu queria pegar um peixe grande e bonito, e eu comecei a preparar minha linha e o anzol. Então, do meu lado direito, por trás de mim, veio a voz do anjo do Senhor que tinha falado a mim desde que eu era um menino, me dizendo, eu te ensinarei como pescar, mas você deve guardar silêncio. Não fala nada a respeito. Por quê? Para que não surgisse imitações. E eu respondi, eu farei. Ele disse, pega o seu anzol. E eu fiz. Então ele disse, agora, para pegar esses peixes grandes, tem que ir mais além, mais ao profundo da água. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Eu chacoalhei o anzol, girei e joguei, e o anzol foi o mais longe possível. E ele falou, isso está bem. E ao anzol afundar até quase o fundo da água cristalina, e ele disse, agora você dá um puxão lento e chama a atenção dos peixes pequenos. Depois você dá um puxão rápido e puxa o anzol para longe deles. E os peixes grandes vão seguir quando virem os peixes pequenos seguindo. E recorde, guarda silêncio e não fala nada a respeito a ninguém. Para o terceiro puxão, firma sua linha e você já está preparado para a pesca. Eu disse, eu entendo. E todos os ministros começaram a vir à minha volta dizendo, irmão Branham, nós sabemos que você pode pescar peixes. Eu respondi, sim, eu sei como fazer. Então comecei a explicar a eles a forma exata como foi relatada a mim pelo anjo do Senhor. Eu fiquei tão hesitado, tentando ensinar aos ministros como pescar, que eu joguei o anzol, puxei o anzol para fora da água,
tão forte que eu peguei um peixinho do tamanho da isca. Agora veja, nessa mensagem, Cristo identificado em si mesmo, aí o irmão Branham está nos falando e aqui ele fala de certa forma, vejam na página 1 e 2. Isso já foi em 64. Diz, agora, meus irmãos aqui, os ministros, agora, apertar a mão de vocês, eu estou contente de ver esse montão de ministros aqui que estão patrocinando essa campanha. E não estou aqui para trazer algo novo, mas somente para estender a minha rede com a deles, você sabe. Jesus disse, o reino dos céus é como um homem que pega uma rede e a lançou no lago, e quando ele lançou a rede, puxou toda a qualidade de peixe nessa rede. E ele escreve, a visão carpa. Agora aqui, nós aqui somos pescadores, e tem tantos peixes desse lado, peixes que Deus quer. E quando o último peixe for tirado, e ele desenha uma pedra angular, tudo então terá terminado. Agora não sabemos quando esse último peixe será tirado disso. O último peixe desses 153 peixes, vejam, que são os que o irmão Branham queria pescar. Ele sabia que isso ia acontecer na terceira etapa. Agora eu estou aqui para uma rede o fará. Quer dizer, uma rede alcançará tantos pés, outra rede alcançará tantos pés. E aí ele já começa a falar, já se unindo aos ministros. E diz, então nós temos todas as nossas redes juntas, eu vou colocar a minha junto com a de vocês, e assim podemos abranger um pouco mais longe, e talvez desta maneira podemos agarrar alguma outra coisa, pegar alguma coisa que de outra forma não conseguiríamos. Todos nós cremos na vinda do Senhor, e a sua vinda está tão próxima, está à mão. Cremos que está próximo agora. Não sabemos o tempo que será que ele cumprirá. Mas até isso queremos, por cada esforço, e conseguir levar o reino mais longe, e conseguir essa última pessoa salva nesse reino. O reino de Deus é sua igreja, ou seja, os que pertenciam ao seu tempo, que era o que correspondia a ele. E quando esse último for salvo, e aí ele já está falando desses que pertencem à era da pedra angular. Não haverá um extra. Esses serão somente tantos. E quando esse último for trazido dentro, o corpo de Cristo será completado e virá o rapto. Assim que estamos esperando por esse dia para sair deste lugar onde estamos aqui agora. Aí ele escreve, o corpo e o mundo. Porque isso é uma casa pestilente, cheia de enfermidade, doenças, decepções e problemas. Oh, quem gostaria de permanecer aqui quando existe um lugar melhor para ir? Assim que estamos tentando conseguir que cada alma seja salva para que Jesus possa vir. E ele não pode vir até que o último que tem o seu nome no livro da vida, o qual foi escrito lá antes da fundação do mundo, quando esse nome for chamado, então esse é o último, e ele vem a redimir para trazer de regresso. Redimir é trazer de regresso. Ele escreve, redimir é trazer de regresso. E quando ele trouxer dentro a esse último, nessa noite ele está sentado à direita de Deus fazendo sua obra de mediação. Ou seja, ele está fazendo intercessão ali até pelo último escolhido. Mas quando terminou essa obra de intercessor, de mediador, por esse último escolhido, aí diz, então quando essa última alma for salva, que é conhecida por Deus desde antes da fundação do mundo, quando essa última alma for salva, então o livro é fechado, o Cordeiro sai, toma o livro da direita daquele que está sentado sobre o trono. Então ele está vindo à terra.
E aí vemos o Apocalipse 10, que é essa voz do anjo forte descendo do céu, com o livrinho aberto em sua mão, e rugindo como ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Quando isso acontece? Aconteceu quando ele terminou sua obra de intercessão lá de mediador, no trono da intercessão no céu, até esse último escolhido. Vamos continuar aqui onde paramos, na página 12 do livro de Citas. Parecia ser como eu me excitei tanto tentando ensinar os ministros a pescar que eu puxei o anzol completamente fora da água e agarrei um peixe tão pequeno como do tamanho da isca. Parecia que o couro do peixe estava somente o couro sobre o anzol. E eu pensei, como vou tirar? E o anjo do Senhor andou por trás de mim, do meu lado direito, e veio diretamente na minha frente. O mesmo que eu tenho visto, um homem alto, forte, do tamanho de um homem de 200 libras, com braços grandes, comprido, vestido com túnicas brancas, descalço, cabelo escuro, e olhou direto na minha cara e me disse: o que eu disse para você para não fazer, você fez. O anjo, 200 libras, ele diz ali, cabelo escuro, pele triguenha, oliva. Eu pensei, agora esse é meu fim. Ele disse, a primeira vez que eu falei para você que desse um puxão lento e que guardasse silêncio a respeito, era quando eles colocavam a mão deles na sua mão. E o seu segundo puxão foi quando eu te disse que puxasse mais rápido e que guardasse silêncio a respeito. Isso era quando eu dava as visões para você saber o segredo dos corações das pessoas. E enquanto você predizia o que eu te falava, eu fazia exatamente o que eu dizia para você fazer. Em vez de você guardar silêncio a respeito dessas coisas, você subiu na plataforma e fizeste um espetáculo público desses dons divinos. E veja o que causou: uma multidão de personificadores carnais. E eu comecei a chorar, e muito forte, e eu disse, Senhor, eu sinto muito por ter feito isso. A minha linha estava toda embolada em volta dos meus pés, e o anzol estava na minha mão. E enquanto eu estava chorando, eu comecei a recolher a linha, passando ela pelos meus dentes, tentando desembaraçá-las. Quando a gente vai pescar e a linha fica toda embaraçada, a gente pega um pedacinho de parte da linha de pescar, coloca na boca e tentando desembaraçar. E assim estava o irmão Branham. E recordem que isso é uma visão. Então ele olhou para mim com firmeza e me disse, em cima ele escreve, o anjo era o que dava as visões para saber o segredo dos corações. Então ele olhou para mim com firmeza e disse, não deixe a sua linha embaraçar nessa classe de tempo. E eu disse, eu cuidarei, meu bom Senhor, para não embaraçar mais. E parecia que eu ia a outra dimensão ainda mais alta. Ou seja, a dimensão onde ele estava ali, ele escreve pentecostal, ou seja, a 7ª etapa. A linha de pescar que eu tinha em minha mão se converteu em um cardaço de sapato. E isso é um pouco mais acima daí, como de meia polegada de grossura. E eu estava segurando um sapatinho de criança, e ele escreve pentecostais, com um buraquinho como de 1/8 de polegada de diâmetro. E eu estava tentando meter o cardaço, ele escreve cardaço, de meia polegada, pelo buraquinho de 1/8 de polegada. E eu tinha quebrado a pontinha do cardaço em várias pontas, e o anjo do Senhor ainda estava de pé na minha frente, e ele me perguntou, firme, mas amorosamente, o que você está tentando fazer?
Do lado esquerdo, aí ele desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a sétima era, onde fala aí cardaço de sapato. E eu respondi, eu estou tentando colocar o cadastro nesse sapato. Ele falou, você está usando a ponta errada do cadastro. Ele escreve o cadastro. E eu olhei para baixo, para a outra ponta do cadastro, e eu vi que ela estava reduzida e nela tinha uma pontinha de metal que entrava facilmente pelo buraquinho. E eu disse, oh, eu sinto muito, Senhor. Eu não tinha percebido que eu estava usando o lado errado. Ele disse, não pode ensinar a crianças coisas sobrenaturais. E ele escreve, pentecostais, sem causar comparações carnais. Aí do lado também ele escreve sapatinho. Crianças, bebês pentecostais. Então eu senti que eu ia dentro de outra dimensão ainda mais alta. Aí ele escreve a era da pedra angular e uma pedrinha angular. Eu estava parado no ar. E do lado esquerdo também ele desenha outra pedra angular. Eu estava parado no ar em uma capa grandiosa que eu jamais tenha visto em minha vida. E glória a Deus que nós a estamos vendo. Ele viu em visão e nós a estamos vendo feito realidade. Eu estava sobre as pessoas com a plataforma embaixo de mim. Eu apenas tinha terminado de pregar e tinha feito o chamamento ao altar. E recordem que esse ministério que estava nele estava operando ali, porque ao ele ser o mensageiro nesse momento, naquele momento, então ele está se pondo como tipo e figura, como uma representação disto que ele está vendo. Ali tinha centenas e centenas de pessoas de pé, com suas mãos levantadas para cima, chorando. E eu estava tentando fazer meus pés descer para onde eles estavam, mas eu permanecia no ar. E sabemos que depois do seu ministério, ele partiu. Mas já foi mostrado a ele que quando isso estivesse em cumprimento, ele estaria na sexta dimensão, que está a uns 12 pés de altura, 3,60 metros de altura. Ele disse que tentou descer, mas ainda não tinha sido feito o chamado para que a ressurreição acontecesse. Portanto, ele tinha que esperar aí. E ele vendo tudo isso, claro, qualquer um desejaria descer. Imagina, um lugar onde a glória de Deus, a coluna de fogo estava sendo manifestada. E ele tentou descer, baixar, mas não conseguiu. Um homem com um coração verdadeiro amável, de um bom parecer, deu um passo para frente e disse, queridos amigos, enquanto nosso irmão Branham está tirando uns momentos de descanso desse maravilhoso chamamento ao altar, vamos fazer uma fila de oração aqui do lado direito. E foi formada uma fila de oração em volta da capa, por dentro e por fora, para a rua e pela rua para baixo, tão longe como eu conseguia ver. Dentro da capa eu vi uma lona estendida como de 4 pés de altura, com uma porta nesse cercado de lona, e dentro desse cercado de lona tinha um pequeno quarto de madeira, pequeno quartinho de madeira quadrado. Uma senhora estava de pé na porta do cercado de lona, tomando o nome do cartão de oração de uma pessoa deitada em uma maca, e atrás da maca tinha um homem com muletas, e a senhora anotou o nome dele e o cartão também. Agora vejam que essa fila de oração era de pessoas que vieram buscar cura. Algo moveu elas para ir a esse lugar. Ou seja, que assim como aquela mulher que foi até Jesus, e ela sabia que ele tinha feito certas curas.
Ele não necessitava, ela não necessitava que ele falasse nada. Ela somente pensou, se eu pudesse aproximar pelo cantinho e tocar a barra da roupa dele, eu serei curada. Isso para ela já era a solução. Ela baseou a fé dela em uma ação. Ela colocou sua fé em Jesus. Se ele tivesse dito, ela disse, se eu conseguir, se ela tivesse falado, se eu conseguir fazer ele olhar para mim, eu serei curada também. Agora, ela baseou a fé dela nisso. E tocou na barra da sua veste. E o irmão Branham fala que ela recebeu um golpe. Ele recebeu um golpe e ele pergunta, quem tocou em mim? O discípulo falou, Senhor, tantas pessoas aqui apertando por todo lado, ele estava no meio de tanta gente, e agora tu está perguntando quem te tocou, todo mundo está tocando em ti. Não, mas é que esse toque dela foi especial, foi um toque de fé. E aí ela já ficou exposta. Foi eu. Agora vejam como acercar-se a Deus. Agora vejam como aproximar a Deus, crendo, e Deus te responde a todo aquele que vai com fé e em fé, crendo o que está dizendo aqui no profundo do seu coração e sua alma, porque recordem que aí está o livre-arbítrio. Ou crê ou não crê. Um homem forte saiu e empurrou a senhora da maca pela porta para dentro da porta do cercado de lona e para uma porta para dentro do quarto de madeira. E ouvi um som familiar assobiando, acompanhado pela luz que acompanha o meu ministério. E eu vi ir de mim ao pequeno quarto. E ele disse, esse é o terceiro puxão. Agora, essa luz, vocês vejam. Vejam na mensagem divórcio e casamento. Na página 49. Vamos a ver aqui. En un lugar, la 49 habla algo, pero hay otro sitio aquí. Na 49 fala algo, mas tem outro lugar aqui. Vamos encontrar. Onde ele disse, vamos ver se é na 6. En la 6, miren, dice, vejam na 6, diz assim, aún desde las 5, desde as 5. Ele era um grande guerreiro sob Gamaliel. Está falando de Paulo, um dos mestres sobressalentes do dia em sua escola, seu monastério. Um oficial da igreja. E foi ali que uma grande luz, a coluna de fogo, novamente lhe golpeou, derrubando-o ao meio-dia. E uma voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, se vocês observarem, quando Paulo se levantou, ele disse, Senhor, quem és? Agora, esse garoto, sendo judeu, ele certamente
não responderia a qualquer coisa a menos que fosse Deus. Ele não o chamaria Senhor, a não ser que fosse a própria coluna de fogo. Assim como Jesus disse, eu vou a Deus, saí de Deus e volto a Deus. Ali ele estava novamente na forma de uma coluna de fogo novamente. Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, veja, ali ele escreve, o mesmo ontem, hoje e para sempre é igual ao pilar de fogo. Ele também escreve, saí de Deus e volto a Deus, o pilar de fogo. Y en la página 5 también nos había hablado allí. Agora, essa foi a coluna de fogo que dirigiu os filhos de Israel. Esse é o Senhor Jesus Cristo em forma de Espírito. Vocês creem isso? O Logos que saiu de Deus. E ele escreve o pilar de fogo e escreve também a coluna de fogo. O Logos é Jesus Cristo em Espírito. Agora vejam no cumprimento da visão da capa, o que foi que o reverendo William Branham viu? Que estava falando a alguém mais acima de onde ele estava. Ele viu quem? Viu a coluna de fogo. Viu a Cristo, o anjo do pacto. Ele diz que pousou sobre esse quarto de madeira. E eu vi ir de mim ao pequeno quarto, e ele disse, esse é o terceiro puxão. E eu disse, eu não compreendo isso. Ele respondeu, ali dentro te encontrarei. E observei e vi a senhora enferma sair da porta, pela porta do lado oposto do pequeno quarto. E ele desenha uma estrela de Davi e escreve, à direita. Ela tinha descido da maca e estava empurrando. Ou seja, primeiro um homem forte empurrou ela. Ela estava deitada, estava enferma. E depois, a mulher que estava deitada, doente, saiu pela outra porta, já empurrando a maca, na qual ela estava, empurrando a maca para fora. E ali tinha uma senhora, tomando o seu testemunho, uma gravadorinha, e perguntou o que tinha acontecido no pequeno quarto. E ela respondeu, eu não sei. Então o homem saiu carregando as suas muletas, e a senhora perguntou a ele o que tinha acontecido no pequeno quarto. E ele respondeu, eu não sei. O anjo do Senhor disse, isso não será um espetáculo público. E ele desenha uma estrela de Davi. E em cima ele escreve, o quarto do rei, a câmara do rei. Não está escrito na Escritura as palavras do nosso Senhor, que diz que quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai secretamente. E ele escreve, câmara do rei. Quarto do rei, porta. Entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai secretamente. E o teu pai que ouve secretamente te recompensará publicamente. Não seja como os hipócritas que fazem suas coisas com aparência, mas entra no seu quarto. E então eu e o anjo do Senhor descemos para dentro do pequeno quarto. E o que ele me disse ali, terei que guardar comigo como um segredo o restante da minha vida. Agora vejam, aí o anjo lhe disse, disto não dirás nada a ninguém. Ali ele escreve Apocalipse 11, do 3 ao 7, e 7, versículo 2, e 11, do 11 ao 21, e 10, do 1 ao 11. Esses são os ministérios de Moisés e Elias, a vinda do Senhor. Agora nosso irmão ele continua dizendo, e ainda que não perdeu o ministério, ou seja, o irmão Branham, ele perdeu muitas bênçãos e o povo também. Porque então puseram suas vistas em outras pessoas que surgiram, talvez pessoas boas também, querendo ajudar, mas não ajudaram. Mas bem, causaram dano. Na página 99 do livro de Citas, no parágrafo 857, disse, recordem, Satã tratará de imitar. Ele tratará de imitar toda coisa que a igreja fará.
Ele tentou fazer, temos percebido, através do anticristo. Mas essa é uma coisa que ele não pode imitar. Aí não haverá mímicas para isso. Porque ele não sabe. Não tem forma de saber. É a terceira etapa. E ele escreve: o sétimo selo é a terceira etapa. Satã imitará o fez nas eras. E desenha uma pedra angular e as eras. No livro 4A do livro de citas, o livro de citas são extratos de mensagem pregada pelo reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com o espírito e virtude de Elias na sua quarta manifestação, para os que desejam recebê-los e creiam que ele foi o precursor da sua segunda vinda. Na página 4A, parágrafo 36, diz assim: você fez exatamente o que eu te disse que não fizesse. Aí o anjo está falando a ele, em pé na plataforma, tentando explicar e falando para as pessoas. E eu disse para você que mantivesse para ti, ou seja, a primeira e segunda etapa. E disse: agora, olha o que você fez. Olha as personificações carnais que levantaste. E eu escuto pessoas falando: irmão Branham, o Senhor me deu um ministério que provavelmente você adquiriu mais para ele. Eu digo: simplesmente sim e não. Nunca será enquanto eu estiver sobre a terra. Ele me disse que no princípio nunca seria. Vejam, enquanto ele me disse no princípio que nunca seria enquanto eu vivo. Agora, eu escuto pessoas falando isso e eu sei que está mal. Eu não sei como dizer isso a eles. Em cima ele escreve, na visão da capa, as duas etapas. Não digas nada. Eu disse que eu disse a você que mantivesse para ti e não dissesse a ninguém. E nem pregasse. Vejam, o anjo tinha dito isso a ele. E do lado ele escreve: não enquanto eu esteja na terra, ou seja, o quarto Elias. Agora vejam que na terceira etapa, na página 25, aí é onde ele diz que tudo estava acontecendo e o irmão Branham ainda não tinha descido ali. Página 25, parágrafo 211. Aí ele escreve, na visão da capa, milagres acontecendo antes do irmão Branham chegar. Depois vocês podem ler esse extrato aí, dessa mensagem. Agora veja, o nosso irmão William continua dizendo: mas para essa terceira etapa, no pleno cumprimento da visão da capa, diz que não haverá imitadores. Isso mostra que onde o mensageiro não se cuidou, o mensageiro onde se manifestaram as duas etapas anteriores, aí se cuidará o mensageiro onde se manifestará essa terceira etapa em toda a sua plenitude. Esse é o reverendo William Branham se foi. Esse foi o nosso precioso irmão William Souto Santiago. Então tem que ter um instrumento para ele cumprir essa terceira etapa. Essa parte que foi vista pelo reverendo William Branham em visão, onde alguém estava ministrando em uma grande capa catedral. E vejam na página 120 do livro de citas, parágrafo 1068. Diz, esse grande dom, e eu tenho tratado de explicar e dizer como opera. Esse não pode ser explicado.
não estará em operação tão perfeitamente agora. Espera quando esse concílio de igreja traga essa perseguição, então acontecerá. Esse é o motivo pelo qual eu volto a orar pelos enfermos. Aí ele escreve a capa, e aí onde fala, não aconteceu, ele escreve a perseguição e a terceira etapa. Tem uma coisa que o Senhor me disse que não se cumpriu ainda. É esse edifício, uma capa onde terá um quartinho, e eu terei que estar dentro orando pelos enfermos. Isso ainda não aconteceu, não que eu saiba. Essa é a única coisa que eu sei. E do lado direito ele escreve a capa e o quartinho, e escreve também o que falta é igual à capa. Elias volta a orar pelos enfermos. Ou seja, Elias na sua quinta manifestação. E o nosso irmão William continua dizendo, um pouquinho mais na frente, nessa mesma mensagem, em palavras mais claras, o cumprimento da visão da capa é o cumprimento do ministério da dispensação do reino sob o ministério correspondente que assentará com ele em seu trono. E por esse motivo, não haverá limitações quanto às coisas que hão de acontecer. Será a espada, será a palavra, tudo nessa forma. Vejam, no cumprimento da visão da capa, diz que esse é o ministério da dispensação do reino. Esse ministério que estaria operando aí. Tudo será nessa forma e não haverá explicação alguma. E assim não haverá, então, imitação nenhuma. E no livro Os Selos, que foi uma série de mensagens que o reverendo William Branham pregou em 1963, na página 117 nos diz: isso é na mensagem, o primeiro selo. Agora pense, João escreveu isso que temos, mas quando começou a escrever os outros 7 trovões, lhe foi dito, não os escreva, não escrevas. Agora João tinha a comissão de escrever tudo o que visse, mas quando esses 7 trovões do Apocalipse 10 trovejaram, então lhe foi dito, não escrevas nada disto. Esses são mistérios que ainda não conhecemos, mas na minha opinião é que em breve será revelado. E isso dará fé e graça à noiva para ser raptada. Os trovões, a fé para o rapto, ele escreve ali. Temos estudado tudo o que sabemos, todas as dispensações, e temos visto todas essas coisas. Temos visto os mistérios de Deus e vimos a grande reunião da noiva nos últimos dias. Entretanto, tem algo ali ao qual ainda não podemos chegar, tem algo ali. Mas imagino que quando esses mistérios começarem a se manifestar, Deus disse, detenhamos isso, eu revelarei isso naquele dia. João, não escreva isso, porque tropeçarão com isso. Deixe passar. Mas eu revelarei naquele dia, 8º dia, quando tenham a necessidade de saber. Naquele dia, na era da pedra angular. Agora vejam essa mensagem. O Deus desta era perversa, na página 4, nos diz que isso é um extracto. Nos diz que isso é um extrato. Vamos ver aqui para que tenham também ali no livro de Citas, na página 150 do livro de Citas. Parágrafo 1334. Parágrafo 1334. Esse extrato que está aqui no folheto diz, agora, ao fazer isso, eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas pragas, as 7 últimas pragas.
e as 7 últimas trombetas e os 7 últimos trovões do livro de Revelação, atando junto nessa hora que estamos vivendo, para continuar a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. E não conseguimos o espaço para fazer, assim que eu espero que, assim que eu possa, pudermos conseguir um lugar o suficiente para isso, já seja aqui em Louisville ou em New Albany, ou seja, que levantemos uma capa para ficar o tempo que o Senhor nos dirija para fazer. E na frente dessa mensagem ele escreve: na capa, o ensinamento das taças, as trombetas e os últimos 7 trovões. Agora vejam o que o nosso irmão William continua dizendo. Podemos ver que as pessoas diziam que não sabia o que tinha acontecido, mas tinha acontecido algo. O único que saberá o que estará acontecendo é o mensageiro que estará ali, do qual o reverendo William Branham disse que a luz, ou pilar de fogo que estava com ele, disse que voou dele a esse lugar e estava ali falando a outro. Pois se estava falando a outro, tinha que ter um véu de carne, um instrumento. Na página 99 do livro de Citas, em parágrafo 856, no parágrafo 856, diz assim: agora, tão certo como eu estou de pé sobre essa plataforma nessa noite, eu tive uma revelação que revelou isso de uma forma tripla. Isso está no livro Os Selos, um extrato dali. Isso eu direi a vocês por meio da ajuda de vocês, o dobro delas. Agora, vamos lá. Aqui está a revelação para começar. Eu quero dizer o que é. O que acontece é que esses 7 trovões que ele ouviu trovejar e lhe foi proibido escrever, aí é onde está o mistério. Atrás desses 7 trovões consecutivos, retumbando ou ecoando. Agora, por quê? Vamos provar. É um segredo a respeito do qual ninguém sabe. A João foi proibido escrever a respeito disso, nem mesmo escrever um símbolo a respeito disso. Por quê? Isto é o porquê. Porque não tinha atividade no céu. Ele poderia divulgar o segredo. Agora, se o diabo chega a apoderar disto, pode causar um grande dano. Tem uma coisa que ele não sabe. Ele escreve os trovões é igual, aí está o mistério. E em cima ele escreveu a meia hora de silêncio. Do lado ele escreve também meia hora. Agora, ele pode interpretar qualquer coisa que deseja e imitar qualquer classe de dom. Eu espero que estejam aprendendo. Mas ele não pode saber isso. Não está nem mesmo escrito na palavra. É um segredo total. O que é um segredo total? O que é um segredo total? O 7º selo. Quando está se cumprindo, como ele não sabe como é e nem o que é. Agora veja, o nosso irmão William continua dizendo: nenhum ministério de era foi adotado, senão somente os ministérios de dispensação. E por esse motivo, durante toda a dispensação, essa palavra a ele ouvir é uma palavra que permanece e não pode mudar a mensagem que esse mensageiro dispensacional trouxe. E também não pode escutar outro mensageiro, porque ele traz a mensagem para toda essa dispensação. Viram? E assim é para a dispensação do reino. Na página 252 do livro de Citas, vejam todas as escrituras que falavam a respeito da primeira vinda do Senhor, quando se cumpriu na pessoa de Jesus de Nazaré, depois a dispensação da graça veio a ser a pregação do Evangelho de Cristo. Ou seja, que a mensagem dessa nova dispensação
viria a ser a palavra que foi falada pelos profetas, sendo cumprida na pessoa de Jesus, ou seja, já a palavra viva, trazida à vida, convertida em vida, da qual eles falaram, da qual Moisés falou, Isaías falou, Malaquias falou, mas quando Jesus chega ali, então ali está a palavra sendo cumprida. Por isso ele dizia, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Ali estava o cumprimento dessa palavra escrita. E depois, a pessoa de Jesus Cristo, então, se torna a mensagem dessa nova dispensação. Agora vejam na página 252, parágrafo 1353. Diz, e estamos esperando o mais breve possível fazer com que uma forma que possamos ter e reunir todos juntos, talvez debaixo de uma grande capa, onde eu estou sentindo-me muito definitivamente guiado para pregar sobre as 7 taças da Bíblia. E ele escreve a capa e as 7 taças. Aí foi um dos lugares. Ele desenha uma estrela de Davi e em cima ele escreveu 2002. Agora aqui continua dizendo, esse ministério, conforme a promessa divina, receberá esse poder e autoridade que é mostrado no Apocalipse capítulo 11, sobre a terra, sobre o céu, sobre os elementos. E o nosso irmão Branham disse, em uma passagem dos selos, que poderão falar e as coisas acontecerão. Ou seja, isso é o 6º selo, esses ministérios sendo operados. Diz que terão controle sobre a natureza. Isso está na página 364. Isso está na página 364. Onde nos diz agora, no tempo da tribulação, vemos a esses 2 profetas que têm o controle de tudo com a palavra que Deus lhe dá. Só pode falar à medida que Deus lhes dê a palavra. Eles não são deuses, somente no sentido superficial, porque até mesmo Jesus disse isso, que foram chamados Deus aqueles a quem veio a palavra. A estes, Deus envia sua palavra. E quando eles a falam, acontece. E agora aqui vemos a ele com uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles quiserem. Fecha os céus e assim acontece. O que está acontecendo? Deus está a ponto de redimir os 144.000 que estão no livro da redenção. Isso está sob o selo da redenção. Agora vocês vejam como esse 6º selo, tem um lugar por aí pertinho que fala que terão o controle sobre a natureza, a 362. Diz, aqui está. Apocalipse 11, do 3 ao 15, ou ao 12. Eles são os que produzem esse 6º selo. O descobrem e o abrem. Esse é o poder de Deus para interromper a natureza. O 6º selo é totalmente uma interrupção da natureza. Me entendem? Aí está o selo. Quem o faz? São os profetas do outro lado do rapto. Eles, com o poder e a palavra de Deus, condenarão a natureza, poderão produzir terremotos, converter a lua em sangue, ou fazer o sol descer, baixar. Enfim, qualquer coisa que eles demandar, isso acontecerá. Moisés e Elias abrem o 6º selo. E vários escritos ali que ele colocou. Agora veja o que continua o nosso irmão William dizendo aqui. E está falando do ministério das 2 oliveiras, porque é um ministério que recebe sua adoção
em cima do monte de Sião, e por esse motivo lhe é dado o título de propriedade para poder ser adotado e obter tudo isso que está prometido na Escritura. Assim como Moisés pôde falar e as coisas aconteceram. Agora, essa é a vinda dessa pedra cortada sem auxílio de mãos, que o profeta viu, o profeta Daniel viu. E essa pedra é a segunda vinda do Senhor, com a qual Billy Paul sonhou. Vejam. Diz na página 118 do livro de Citas. Vamos ver se é essa página. 118 do livro de Citas. Parágrafo 1050. Diz, o meu filho Billy Paul, ele fala dormindo, mas ele não sonha frequentemente. Na outra noite ele teve um sonho que o estremeceu. Ele sonhou que estava na igreja e eu demorava a chegar, e quando eu cheguei, saía a luz dos meus olhos. Ele escreve Moisés e Elias. Ele escreve, Billy fala dormindo. E eu disse, esse é o tempo, já terminou. Agora, teve um espaço de tempo ali que ele não chegava, mas quando chegou, diz que saía luz dos seus olhos. Ou seja, quando aparece novamente, aparecem esses ministérios, Moisés e Elias. E o que é que Moisés e Elias, que é que fala ali no sonho? E disse, esse é o tempo, já acabou. Ou seja, o tempo da redenção acabou. Isso é o que esse ministério tem estado dizendo, que o tempo da redenção acabou, terminou. E todos começaram a gritar, não pode, meus filhos, e minha esposa, eu não posso fazer a oração na mesa, e etc. E Billy Paul disse, eu tenho que trazer a Lois e a bebê. Eu disse, Lois não pode vir agora, o bebê está muito pequeno para saber isso. Billy, a hora está agora, é melhor irmos, já é a hora, é melhor irmos. E eu disse, é a meia-noite, antes do amanhecer, Jesus estará aqui. E se não for assim, eu sou uma falsa testemunha de Cristo. E alguém falou e disse, nenhum homem sabe o minuto nem a hora. Eu não falei minuto ou hora, eu disse que será entre o anoitecer e o amanhecer. Ele escreve do sétimo milênio. E escreve em cima, antes do amanhecer, Jesus estará aqui. Eu disse, Billy, vamos. E eu disse, esse é o tempo, vamos-nos. E montamos, entramos no carro e fomos para a montanha. E quando fomos, parecia que a luz do amanhecer já estava vindo, já estava raiando. E o céu estava escuro sobre a terra. Ele disse que eu apartei para um lado do caminho e levantei minhas mãos desta forma. E ainda saía luz dos meus olhos. E eu disse, Senhor, eu fiz isso por tua ordem, por tuas ordens. Agora, vejam algo aqui. Nessa mensagem, divórcio e casamento. Na página 8. Aí é onde ele está dizendo, aí é onde ele está dizendo a respeito dessa grande vitória no amor divino, que foi traduzido por aquelas pessoas ali, quando foi falado em línguas.
E foi traduzido. E ele vinha falando disto. Porquanto escolheste o caminho estreito, o caminho mais difícil, caminhaste na tua própria escolha, tomaste a decisão correta e precisa, e é o meu caminho, por causa dessa decisão transcendental, uma grande porção do céu te espera. Que gloriosa decisão tu tomaste! Isso em si dará e fará acontecer a grande vitória do amor divino. Agora, o homem assinou seu nome aqui. A declaração em cima foi interpretada por a profecia de Danny Haley sobre o irmão Branham, dada por 3 testemunhas na cafeteria em Los Angeles, Califórnia. Aí ele escreve: a tremenda vitória no amor divino será na capa. Agora, esse mesmo jovem que dá essa profecia, não sabendo o que estava dizendo, esteve em Jerusalém como um mês atrás. Ele teve o privilégio de sair. Ele esteve no túmulo onde Jesus foi sepultado. E enquanto estava ali, disse que eu vim à mente dele e ele começou a chorar. Disse que eu vim forte à sua mente e ele começou a chorar. Disse que chegou ao pensamento dele o irmão Branham e ele começou a chorar. Agora vejam, ele disse: como terá sido tão duro para o irmão Branham estar contra o mundo, essas coisas e todas as igrejas. Como uma vez foi dito de um dos da parte do Billy Graham, podemos ver a Billy Graham que fez com que todas as igrejas estivessem unidas em comum por ele. E agora podemos ver Robert, os pentecostais. Mas como teria alguma vez algo quando é contrário ao que foi ensinado às pessoas? É Deus. E Danny, como passatempo, ele joga pedrinhas. Esse é o garoto que veio à mente dele enquanto o irmão Branham, enquanto ele estava em Jerusalém. E ele caminhou para o lugar que tinha sido colocada a cruz, onde eles falam que a cruz foi colocada aí na rocha. E não tinha nada em volta. Assim que ele rompeu, assim que ele quebrou um pedaço de rocha e colocou no bolso como uma recordação, ele levou um pedacinho da rocha, voltou para sua casa. Recorde que o passatempo dele é fazer figurinhas. Ele entalha nas pedras. Voltou para sua casa e dela ele fez para mim um par de juntas. Irmão, ele escreve ali: Moisés e Elias. E algo estranho. Vejam. As juntas colocam aqui. Eu não trouxe junta hoje, mas quando tem camisa assim que a gente coloca um abotoador, um abotoador. Esse abotoador, ele tinha feito uma pedrinha assim, como forma de um clipe, tudo para enganchá-la. Fez um par aí de junta, de grampeador, e ele escreve ali, um prendedor, e ali ele escreve Moisés e Elias. E algo estranho, quando ele as fez, parecia que estava manchada de sangue. E através de cada uma delas, continuamente, corre um caminho estreito e reto através de ambas. Agora, isso pode ser que seja somente, vejam, pode ser que ninguém tenha percebido, mas para mim, complementa as coisas que eu creio. Eu creio que cada coisa tem um significado. Agora, onde o Senhor foi ferido? Aqui,
nessa parte aqui. Às vezes colocam aqui na palma da mão, nos filmes. Mas veja, o peso dele estava pendurado aí. Teria aí rasgado, mas como é aqui no punho, e aí... Aqui tem um nome, qual é o nome? Vamos ver. Vocês vejam aí que tem algo... Vamos a ver, Munheca, esse nervo aí, esse nervo tem um nome, esse nervo aí no pulso, na munheca. Osso do carpo. Alguém me escreveu. Ou juntas. Vejam. O que essas juntas representam ali? E ali o irmão William escreve. Moisés e Elias. Agora recordem. Em almas encarceradas, ele tinha dito que esses ministérios depois seriam mortos, seriam matados, diz, gotejando sangue. Outros lugares fala... Em Cita tem um lugar que fala também. Vamos ver. De Elias. A 1004. Deixa eu ver se é 1004. A 1004. E também tem outro lugar que fala de Elias. Isso é no livro de Citas. A 1015. Vean, também habla, porque a 1004 habla. Fala também porque a 1004 fala desse sonho que a irmã teve. E ali o Espírito Santo a corrigiu e disse, não será agora, ou seja, na sua quarta manifestação, será em sua quinta manifestação. E isso não aconteceu, e não aconteceu ainda com nenhum ser humano, porque isso está para se cumprir no Apocalipse 11. Assim que o tempo todo tenho crido que será minha sorte, que um dia vão me matar. Já quase aconteceu muitas vezes, como vocês sabem, já me atiraram, me balearam, como nas nações fora, quando tiveram que pôr os corpos deles sobre mim para não acertar-me, quando me atiraram de longa distância. E aí ele escreve, um dia vão me matar. Elias, o quinto Elias. Elias, o quinto, ele escreve. Agora veja o que significa isso aí. O que o irmão Branham está falando aí. Que essa junta, ou seja, essa junta, esses prendedores que esse irmão fez aí, ele disse que estava manchado com sangue. Ele disse, para mim, cumprimenta as coisas que eu creio. Para mim, toda coisa tem um significado. E agora, nesse tempo, seja o que o Senhor tenha, se isso não é o que está profetizado em Malaquias 4, em Lucas 17, e em muitas outras escrituras que vão se cumprir nesses dias finais, eu posso dizer isso para concluir. Estaria posto o fundamento para o homem quando ele vier. Agora vamos continuar aqui, o do sonho, que paramos aí a 10:50. Do sonho de Billy Paul.
Senhor, eu fiz isso por tuas ordens, eu fiz isso porque tu me disseste que fizesse assim. Eu fiz essas coisas de acordo com o que tu me falaste, me mandaste. Eu apontei, assinalei para uma grande montanha de granito, e aí ele escreve, a igreja noiva, a segunda Eva, e uma luz sem mão cortou essa pedra da montanha que pesava centenas de toneladas e vinha, e eu disse, virem o rosto, não olhem, tudo vai se acabar em uns quantos minutos, e um grande e santo silêncio tinha por todas as partes. Quando é que acontece o silêncio? Com a vinda dessa pedra. Ele escreve silêncio por meia hora. E tinha um santo silêncio por todas as partes enquanto essa pedra vinha a nós. Pode ser mais tarde do que pensamos. É exatamente escriturístico. Vocês viram? A pedra cortada da montanha, sem auxílio de mãos, que foi cortado da montanha. E um dia desses vai acontecer assim, que vocês gritarão por algo. Esse é um sonho enviado pelo Senhor. E escreve entre o anochecer e o amanhecer. Ele escreve, entre o anoitecer e o amanhecer, antes do amanhecer, Jesus estará aqui. Agora, na mensagem, sejamos esforçados e valentes, que foi pregado 27 de novembro de 2004, em Cali, na Colômbia, diz, e isso será na terceira etapa, que será para a Igreja Noiva de Cristo, será para as virgens fátuas e será para o mundo. Ou seja, que essa terceira etapa será a nível mundial. Começa com sua igreja noiva, depois com as virgens fátuas e com o mundo inteiro. Porque primeiro é para a bênção da igreja noiva que está a ponto de ser raptada. Para o mundo não é para a salvação. E o povo hebreu verá essa manifestação e dirá, é isto, e ele é o que estamos esperando. É isto, e ele é o que estamos esperando. Este é o que estamos esperando. E na página 60 nos fala ali, no parágrafo 525, diz, e se for a tua vontade, Senhor, precisamente antes que essa igreja seja raptada, que se levante em poder. Aí ele escreve, antes do rapto. Ó Deus, encha esses vasos. Os levanta. Senhor, estremeça esse mundo uma vez mais. Os levanta, e aí ele desenha uma pedra angular. Nós sabemos que já será passado o tempo, não haverá arrependimento. Ou seja, já é fora da dispensação da graça. Será então para eles muito tarde, mas ensina, manifesta teu poder, Senhor. E ele escreve Apocalipse 11:3, Moisés e Elias. Encha esses vasos. Aí é que ele escreve Apocalipse 11:3, Moisés e Elias. E estremeça esse mundo como nunca antes foi estremecido. E então leva a tua igreja. Agora eu oro a que tu estremeça esse mundo com eles, uns quantos dias antes da vinda do Senhor. Em cima ele escreve, antes do rapto, estremeça esse mundo com Moisés e Elias. E continua dizendo, esse será o Espírito Santo vindo em carne humana no último dia. Deus sempre trabalha por meio de um homem. Esse homem não será Cristo, mas Cristo estará através desse homem em Espírito Santo manifestado, operando essas maravilhas. E esses serão os ministérios de Moisés, Elias e Jesus. E na página 56 do livro de Citas também, no parágrafo 490, nos diz, vocês sabem
onde apareceram os 144 mil? Vocês sabem onde apareceram todos os milagres de revelação? Lá na era judaica, judia, não na nossa. Ou seja, não nas eras. É uma era judia, uma era judaica, a era da pedra angular. Não tem nada registrado, somente a igreja se preparando e partindo. Claro, com o poder de Deus, nós poderemos fazer obras, milagres e muitas coisas. Nós sabemos isso. Mas a coisa real estava lá para os judeus. Me refiro ao poder real e fazedores de milagres. Ele escreve os grandes milagres, era judia, Moisés e Elias. E escreve também a era judaica, Moisés e Elias, os grandes milagres. Tem outro lugar também, na 135, nos diz o 136, ou 136, diz assim, parágrafo 1208, a noiva, antes que Jesus venha, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos, e assim por diante, como a chuva tardia. E essa chuva tardia é para os 144 mil judeus. Todos os ministros terão isso. E estamos só esperando a vinda. Agora, chuva tardia, 144 mil judeus, não. Isso é quando Elias e Moisés, ali é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram procurando, os pentecostais, por milagres, mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Só devemos esperar a vinda do Senhor. Só esperem, mantenham suas lâmpadas preparadas, todas completamente cheias de azeite. Orem a cada hora. Não a cada dia, a cada hora. Somente mantenham silêncio, estejam preparados, sejam doces e vigilantes. E ele escreve ali a visão da capa e os milagres. Em cima ele escreve também os milagres com Moisés e Elias. Agora o nosso irmão William continua dizendo: também veremos a Cristo em seu corpo glorificado quando nós formos transformados. E então veremos a Cristo. Mas teremos esse ministério no qual Cristo estará operando através do seu anjo no último dia, na visão da capa. O reverendo William Branham foi levado e viu que estava tendo uma atividade das muitas que já tinha sido realizada. Porque isso não surge da noite para amanhã, como nós falamos. Era algo que já estava bem avançado. Era algo que já tinha começado há alguns tempos e já estava sendo feitas essas atividades e por isso tinha tantas pessoas. E por isso também estavam fazendo o chamamento e a fila de oração para a cura de muitas pessoas. Mas ele viu essa parte culminante. Mas antes de chegar à parte culminante, as coisas começam de uma forma simples. Viram? Como? Em uma forma simples. Mas é o tempo maior e mais glorioso porque é o tempo da palavra, da revelação. Agora, eu quero ler essa partezinha aqui. Aí encontraram um lugar onde diz que a única forma para pregar um ser humano, cravar um ser humano, seria na união da mão com a munheca, onde fica a junta que faria ele sangrar e morrer antes do previsto. Por isso é possível que, ao vê-lo em vida, está falando de Jesus, não quebraram as pernas dele como era de costume com os crucificados. Vejam, foi assim, vejam lá. Isso fala na internet aí. Agora vejam, isso aconteceu na primeira vinda do Senhor. Agora, vemos assim, em algumas dessas visões e sonhos, que vimos ali
a visão da capa nesses extratos e vimos também o sonho de Billy Paul. Mas tem muitos sonhos e visões que o irmão Branham teve e alguns irmãos. E nessa mensagem também estaremos escutando aí essas 7 visões proféticas, as quais estão no livro das eras e alguns outros lugares que o irmão Branham relatou. E hoje estaremos escutando do nosso irmão William, nesse tema 7 visões proféticas, do reverendo William Branham antes da segunda vinda de Cristo. Assim que já vamos deixar com esse tema que temos para hoje, sobre tudo isso que estivemos falando, e do qual essa visão que foi mostrada, essa visão da capa, para nós já não é algo que vai acontecer no futuro, senão que já estamos em pleno cumprimento desta visão. Já é a realidade da visão da capa. E eu espero que e eu espero que a esses que o irmão Branham refere, quando disse que tinha as pessoas embaixo, estavam debaixo dele, ou seja, ele estava sobre a audiência. Ou seja, estavam vivos. Tinham pessoas aí. Eu desejo que todos permaneçam vivos, que sejam revestidos. Sabemos que tem um número lá que tem que ser completado. Porque diz que ele vendrá a ti, lhe disseram allí. Lá falaram a ele, ele virá a ti e te julgará. Para ter um julgamento, então tem que estar presente o juiz. E tem que estar aqueles que o juiz vai julgar. Portanto, não pode ir ali sem ter chegado esse último que vai ser julgado ali. Assim que breve esse número será completado. E à medida que irá desenvolvendo todo o programa divino e vão cumprindo todas essas visões, tanto nessa dimensão como na sexta dimensão, vamos estar vendo o cumprimento de tudo isso que foi mostrado em visão e sonhos se tornando uma realidade. Portanto, para que o povo esteja percebido, vejam, Deus nos permite que esses santos homens de Deus, profetas de Deus, e também pessoas que Deus escolheu para terem esses sonhos, os tenham, e assim podemos ver o que estará acontecendo. E não nos surpreenda, senão que é um alerta para que estejam apercebidos e não aconteça o que aconteceu em sua primeira vinda. Quando lemos em uma mensagem que ele disse: eu espero que vocês tomem uma boa atitude. Ele usou outra palavra ali.
frente a todo esse programa e não como a que tiveram naquele tempo, porque ele disse, ferirás o pastor e as ovelhas iam se esparramar. Agora, damos graças a Deus que Ele nos deixou tudo isso escrito e podemos ver o que estará acontecendo. E um dos casos nós lemos nesse dia, já tínhamos lido. Ele estava advertindo aquelas pessoas, ou seja, ele estava dizendo que nesse caminho não podia estar assim. Mesmo assim, não obedeceram. Os estava prevenindo, os estava avisando que desta forma não poderia chegar a obter as bênçãos de Deus. E exatamente como ele disse, veja, foi um sonho que a mãe dele teve. Ela disse que os gritos mais horríveis que ela jamais tinha escutado, ela ouviu dessa pessoa caindo, descendo. Agora, vejam que todos esses sonhos têm um ensinamento porém que muito profundo, muito grande. Por isso, a obediência, tem uma escritura que fala que é melhor a obediência do que o sacrifício. A obediência é porém que muito importante nesse tempo. Bem, vamos nos colocar em pé. Assim podemos atuação, obrigado. Me enviaram essa parte que ele diz, assim que eu espero de vocês uma melhor e mais perfeita atuação do que as que tiveram os da primeira e segunda dispensação. Porque estamos sendo ensinados para sempre acertar o alvo e obter a grande vitória no amor divino, a qual já está profetizada. Que haverão lutas? É como dizemos, e quando não? Sempre terão lutas. Sempre terão dificuldades. Sempre haverão dificuldades, mas estamos caminhando seguro, com o inimigo derrotado. Assim que vamos confiados e vigilantes de que Deus sempre está e estará conosco. Eu não sei se temos tempo para um cântico. Se o nosso irmão Guilherme nos dirigir um louvor, podemos cantar um louvor. Hoje foi curtinho, acho que não passamos de 1 hora. 1 hora e um pouquinho. Assim nós nos esticamos um pouquinho e nos preparamos para receber essa mensagem, que tem muitas coisas importantes ali, das quais hoje estamos vendo em pleno cumprimento. Número 25, de adentro hacia afuera. Le estoy pidiendo a Dios que cambie mi vivir, que lo haga desde adentro y que ponga ese sentir. Le estoy pidiendo a Dios por mi preparación, porque hoy sin santidad nadie verá al Señor. Aquí estoy como el barro,
tú eres el alfarero, haz de mí como tú quieras, santifícame, Señor. Aquí estoy como el barro, tú eres el alfarero, haz de mí como tú quieras, santifícame, Señor. De adentro hacia afuera algo grande está pasando. De adentro hacia afuera todo está siendo arreglado. Es el pilar de fuego que ha venido a morar en el cuartito de madera que hay en cada corazón. De adentro hacia afuera algo grande está pasando. De adentro hacia afuera todo está siendo arreglado. Es el pilar de fuego que ha venido a morar en el cuartito de madera que hay en cada corazón. Le estoy pidiendo a Dios que cambie mi vivir, que lo haga desde adentro y que ponga ese sentir. Le estoy pidiendo a Dios por mi preparación, porque hoy sin santidad nadie verá al Señor. Aquí estoy como el barro, tú eres el alfarero, haz de mí como tú quieras, santifícame, Señor. Aquí estoy como el barro, tú eres el alfarero, haz de mí como tú quieras, santifícame, Señor. De adentro hacia afuera algo grande está pasando. De adentro hacia afuera todo está siendo arreglado. Es el pilar de fuego que ha venido a morar en el cuartito de madera que hay en cada corazón. De adentro hacia afuera algo grande está pasando. De adentro hacia afuera todo está siendo arreglado. Es el pilar de fuego que ha venido a morar en el cuartito de madera que hay en cada corazón. En el cuartito de madera que hay en cada corazón. Amén. Vean. Amém. Vejam. Nessa mensagem, a restauração da árvore noiva. Essa partezinha, se me permitem, essa partezinha aqui fala. Veja, Deus nunca pôs uma organização. A igreja fundou a organização e Deus cortou a sua linha de vida ou separou da árvore. Seu fruto é organizacional, mas se a videira verdadeira lançar um galho, produzirá os mesmos frutos que o original. A primeira árvore cresceu. Estou na restauração da árvore noiva, página 41. A primeira árvore cresceu e Roma enviou seus insetos para destruir. Mas desta vez, Deus produzirá uma árvore que crescerá tão alto que Roma não poderá tocá-la. E ele escreve a carpa.
E aí é onde são o quê? Aqui diz, escreve aí. Aí ele escreve, na pedra angular, na frente do desenho, ele escreve, Elias e Moisés, aqui são justificados, santificados e batizados e raptados. Onde? Na carpa. Ou seja, em uma grande carpa catedral, que é o cumprimento dessa visão, onde a igreja noiva estará nessa era eterna, a era da pedra angular. Ele disse que somente necessita uma voz. Nesses dias lemos essa mensagem, reprovados pela palavra. O que aconteceu? Página 11. Aconteceu na minoria, um filho. Viram o que estou tratando de dizer? Só necessitava um filho. Foi necessário tão somente um filho para sacudir a nação e mostrar ao Messias. Necessitava um que obedecesse. Deus somente necessita um homem. O que Ele quer é um homem sob seu controle, onde pôr a sua voz. Oh, como ele gosta de encontrar um homem. E escreve, visão da carpa. Ele teve um Noé, um Moisés, um Jeremias, um Elias, um Eliseu, um João, um Sansão. Enquanto ele pode ter um homem sob seu controle, essa é a sua voz. E hoje, ele tem o instrumento que ele está falando ao seu povo. Hoje ele tem esses ministérios no meio da igreja, que o povo hebreu, quando ouvir, dirá, este é o que nós estamos esperando. Ele tem um José. Ali ele tinha um José, dando alimento a seus irmãos, e eles o reconhecerão. Primeiro dirão, esse parece que é conhecido, me parece que esse é conhecido, talvez pela forma, sua forma de vestir, e também a sua aparência. Talvez pela sua aparência, eles não o possam reconhecer, mas ele dirá a eles, eu sou. Novamente, o eu sou volta a se expressar no meio do povo. E ele diz, ele poderá falar através desse homem, ele poderá condenar o mundo. Porque recordem que aí está o sexto selo se cumprindo. Oh, quanto ele deseja conseguir um homem que esteja submetido a ele, um homem ao qual eu possa lhe falar e que minha voz possa ser conhecida, um homem que seja capaz de resistir à zombaria, mas que eu faça escutar minha voz. Assim diz o Senhor. Um homem totalmente rendido a Deus e um povo. Porque vai com o povo. Me dê uma igreja, ele diz. Me dê uma igreja para que você veja. E se continuarmos, teríamos que procurar. Mas vamos deixar até aí. Que Deus os abençoe e os guarde. E temos o tema de hoje, as 7 visões proféticas do reverendo William Branham antes da segunda vinda de Cristo. Assim vamos deixar imediatamente conosco o nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.